Então, gente boa, nós vamos falar aqui sobre teologia sistemática e pós-modernidade a partir da obra do professor Alessandro Rocha, Teologia Sistemática no Horizonte Pós-Moderno. Bem, de acordo com o que ele comenta na obra dele, ele fala que é muito preocupante, né, o fato de que sempre, quer dizer, sempre não, um tempo atrás, havia um modo de mediar culturalmente a teologia quer dizer, mediar culturalmente a experiência de fé. O que acontece? Ele, por exemplo, faz uma observação sobre a teologia sistemática manualística, ou seja, a teologia sistemática que é como se fosse um manual explicando, dizendo como são as coisas da fé, né? Deus, quem é Deus? Aí Bíblia, o que é a Bíblia? Os anjos e assim por diante. E ele faz uma crítica ao discurso que ele chama de univocizante, né? Pelo fato de ser uma coisa unívoca, né? Que tem apenas um significado, que tem como ponto de partida a filosofia, passando pela fenomenologia da religião e pela antropologia, e visa o quê? Uma proposição de uma abordagem em seu interior, buscando a multiplicidade dos locais hermenêuticos, ou seja, ele quer ir ao encontro da teologia naquele modelo em que uma coisa significa a mesma coisa em todas as situações, para uma reflexão em que essa uma coisa significa uma coisa dependendo de onde está. Então, em vez de ser uma mentalidade do tipo, olha, isso aqui é isso, peraí, isso aqui é isso na Idade Média, mas não quer dizer necessariamente que seja isso também no primeiro século. Então, mais ou menos assim o raciocínio. E aí ele até diz que a proposta fundamental da obra foi a compreensão da importância das mediações culturais no discurso teológico, sobretudo do ponto de vista dogmático. Para esse fim, ele se vale de um suporte teórico, né, da filosofia, da antropologia e da fenomenologia, numa dupla tarefa. Uma que é evidenciar a tendência universalizante, ou seja, aquela tendência de que isso aqui é só isso aqui em todos os lugares, em todos os tempos, né? Em relação ao ensino. Por exemplo, em relação à própria experiência de fé, digamos assim. Suponhamos, né, eu vou pegar um exemplo. A minha esposa assistiu um filme em que Jesus brincava com os discípulos, né, o Evangelho segundo São João. A gente está muito acostumado a ver aquele Jesus de Franco Zeffirelli, né, um Jesus que não ri, tem aquela cara, parece que assim está sem comer, né, uma coisa mais ou menos assim, tudo tal. E aí ela viu um Jesus que fazia assim na cabeça dos discípulos, corria e tal. Ela, não gostei desse Jesus não, né? E aí, por que isso? A questão não está necessariamente ligada ao fato de Jesus ser de um jeito ou não ser de outro, mas o que está acontecendo é que nós estranhamos uma imagem diferente daquela que a gente recebeu durante muito tempo. Ou seja, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que Jesus não é necessariamente uma imagem de ser humano, mas ele se tornou plenamente humano. Se ele se torna plenamente humano, se ele vai a uma festa, eu desconfio que ele deve rir. Tá dando para entender? Normal, mas só que assim, mesmo você assistindo num filme, você praticamente não vê um Jesus alegre. Tá dando para entender onde eu quero chegar? E aí a gente, por exemplo, se a gente pegar uma ideia de Deus a partir até mesmo dos livros de teologia sistemática que nós lemos, é muito comum que você tenha uma ideia de Deus, um Deus bastante sério,
e não necessariamente um Deus é relacionado à cultura brasileira. Por exemplo, se você olhar o modo que o africano tem de ver Deus, é diferente do modo que o europeu tem de ver Deus. Não estou entrando no mérito de quem é Deus e como é Deus. Eu estou dizendo que assim, a nossa leitura, que a gente não percebe como nossa, a gente entende que Deus é do jeito que a gente está vendo. Está dando para entender? Então, assim, essa nossa leitura, ela precisa ser descolada de quem Deus realmente é. Por exemplo, eu sou filho de militar, então a tendência de eu ver Deus como um camarada um pouco mais duro, tá entendendo? Um camarada do tipo para de moleza, uma coisa mais ou menos assim, essa possibilidade é muito grande. Agora, digamos, uma pessoa que sofreu abuso da parte do pai, qual vai ser a leitura que essa pessoa vai ter do Deus Pai? Então, existem algumas situações que a gente não percebe às vezes, mas a gente coloca na nossa própria leitura. Cada um. E aí, o que por exemplo, ele tenta fazer? Quer dizer, eu desconfio que ele tenta fazer. É que ele, por exemplo, quer evidenciar a tendência universalizante, ou seja, a tendência que a gente tem de dizer que, olha, Deus é isso aqui. Em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer tempo, para qualquer pessoa. Pré-moderno ou pós-moderno? Isso, e moderno também, entendeu? E aí como digamos, o cristão da década de 60, ele não é igual ao cristão da década de 90, que não é igual ao cristão da nossa década. Mas o que acontece? É comum que às vezes haja uma crise entre as gerações pelo fato de cada um ver Deus de uma forma. E todo mundo que vê Deus de uma forma entende que está vendo o padrão. Deus é assim, por exemplo, Deus não gosta de menino bagunceiro. Aí a pobre da criança, ela entende assim: como eu faço bagunça direto, Deus não gosta de mim. Só que o que acontece? Não é a criança, é o adulto que está dizendo isso. Entende? Então é importante a gente ter a ideia de que às vezes o discurso do pregador desenhando Deus não quer dizer necessariamente que é Deus. Entende onde eu quero chegar? Só que na hora do discurso todos nós dizemos o quê? Que ele é segundo nós estamos falando. Só que, vamos e venhamos, quem somos nós para dizer como Deus é? Entende? Aí alguém até vai dizer assim: é só ver Deus de acordo com as Escrituras. As Escrituras dizem que Deus tem costa. Deus tem costa? Não tem. Aí talvez alguém diga: como é que você sabe que não tem? Deus é Espírito. E o próprio Jesus falou que Espírito não tem como apalpar. Vou mais além. O próprio Salomão, na dedicação do templo, ele fala o quê? Senhor, nem os céus dos céus podem te conter. Para que vai servir esse templo aqui? O Senhor não cabe nem no céu. Então a gente observa que assim, Deus, ele está muito além da nossa compreensão. Mas a gente só pode falar de Deus e falar com Deus dentro da nossa compreensão. A gente não tem outra saída. Como é que a gente vai falar sobre Deus se não for de acordo com a nossa cabeça? Como é que a gente vai falar sobre Deus se não for com a nossa linguagem? Como é que a gente vai conversar com Deus se não for com as nossas palavras? Então a gente não tem saída. Ou a gente se comunica com Deus como a gente pode, ou a gente não se comunica. Mas daí dizer que Deus está restrito à nossa linguagem, ao nosso raciocínio, aí a gente acabou de criar um outro Deus, e não necessariamente adorar o Deus que é totalmente além da nossa capacidade. Posso seguir? Então beleza. Não, que eu dei essa volta porque eu vi que acendeu a crise, aí vamos conversar, entendeu? Eu estava esperando a pergunta dele. Não, mas já dissolveu o negócio aqui já. E aí, por exemplo, a respeito desse caso, ele até fala, né, que essa ideia universalizante da teologia sistemática vem como uma herança das tradições metafísicas. E a proposta da obra dele, em contraposição a essa tendência, uma abordagem teológica que contemple as vivências regionais de fé, que de certa forma
em suas inúmeras possibilidades pedagógicas, não é? Valorizando sobretudo a multiplicidade da linguagem metafórica como viabilizadora da autonomia dos saberes teológicos locais. Ou seja, assim como o evangélico vê de uma forma e o católico vê de outra, e o copta vê de outra, e o ortodoxo vê de outra, assim também entre os evangélicos, o pentecostal vê de outra, o tradicional vê de outra. Assim, dentro dos tradicionais, o batista vê de outra e o presbiteriano vê de outra. Dentro dos batistas, né, os batistas renovados vêm de outra e os tradicionais vêm de outra, né? Dentro dos batistas tradicionais também há uma perspectiva diferente, e o cristão do Nordeste, ele tem uma dimensão diferente do cristão do Sudeste, que tem uma percepção diferente do Norte, do Sul, né? Que tem uma diferenciação entre o da América e o da Europa. Eu não estou dizendo, não sei se dá para perceber, não estou dizendo que Deus é diferente. Eu estou dizendo que a leitura a respeito das coisas de Deus é diferente. A nossa pastora que faleceu, a esposa do nosso pastor, ela não acompanhava o nosso pastor uma vez, outra que ela ia na nossa igreja, ela ficava na dela. É tradicional. Ela não aceitava falar em línguas, ela não aceitava bater palma, glória a Deus, ela não aceitava certos louvores e por aí. Não foi uma vez sequer, nem na compra, nem na fundação que ela era viva, da igreja que foi inaugurada agora esse dia. Você vê, não aceitava. Por ela não teria sido feita aquela obra que o pastor fez lá, Homem de Fé. Então você vê a diferença de um casal antigo, a diferença entre de igrejas. E o Deus é um só. E aí eu não sei se dá para perceber que a questão não é o que está aparente. A questão é a lente com a qual enxergamos o que está aparente. E a consciência dessa lente é que dá humildade para a gente para conversar, né? E aí, por exemplo, ele até fala, né, que por percebermos que a teologia sistemática manualística vive um momento de esgotamento de sentido, em que a fé cristã se restringe à repetição dogmática de reflexões históricos sociais do passado, ou seja, boa parte das afirmações da teologia que a gente tem são afirmações, em alguns casos, de 1500 e alguma coisa, de 1600 e alguma coisa, ou de um pouco tempo atrás, e o que vem um pouco depois de 1700 a 1800, se for muito diferente do que está lá atrás em 1600, vai ter um pouco de dificuldade. E aí ele fala, né, que a fé cristã acaba se restringindo a essas repetições de dogmas, né, de reflexões que têm o seu valor, entretanto são reflexões de uma determinada época. E aí ele até fala que ele viu a necessidade de abordar criticamente a gestação dos métodos e situá-los como construtos sociais, ou seja, não confundir Deus com o pensamento acerca de Deus em uma determinada época ou região. Pois não? Pastor, eu cresci escutando que os desenhos que eu via era do demônio, do diabo. Então eu acho que eu já cresci com essa ideologia de ser católico, de ser daquele jeito. Eu me converti tem pouco tempo, mas eu fui criado na família assim. E minha avó falava, não vê He-Man, não vê Superman, isso é tudo do diabo, não sei o que. E hoje é diferente, hoje eu não escuto isso. Eu não escuto essas coisas, e eu não escutava muito isso. E eu fui criado daquela forma de testemunho cristão. Olha, a sua avó é cristã? A única forma, 94 anos ela tem. A única forma, assim, no meu entendimento, que nós temos como saber o comportamento de Deus é através da palavra dele. Sim. Não adianta a gente querer ficar com essa imagem de filme e ter uma visão de que ele era bonzinho, de que ele não era uma pessoa alegre, sem isso, mas revelação na palavra, né? Mas o que acontece é que, se você observar bem, a ideia de Jesus ou de igreja que boa parte dos crentes tem, não é uma ideia
necessariamente do Novo Testamento. Por exemplo, o Jesus palestino teria a pele rosada e aqueles olhos esverdeados? Só aí você já percebe que assim, a leitura de Jesus que se tem, na maioria das vezes, não corresponde à imagem de um palestino. Entende? Aí vamos pensar uma outra questão. A ideia, né, em relação à questão do tipo de roupa que Deus quer que a gente vista, se você olhar, não cabe isso no nosso tempo, a não ser que a gente venha se vestir com a roupa da época, que nem naquela região as pessoas de lá se vestem mais. Então, eu não sei se você percebe que mesmo que nós olhamos para a Bíblia, parece que a gente enxerga com uma lente que não é necessariamente uma lente que mostra assim, olha, pega esse princípio do texto e deixa essa cultura do texto lá. Por exemplo, se a gente pensar numa produção acerca de Deus, independentemente de ser filme, novela, seja lá o que for, a possibilidade de alguém, na hora que escrever de acordo com uma ideia que se tem, é muito grande. Só que todo mundo vai dizer que está sendo fiel à Bíblia. Essa é a questão. Então, daí, por que eu estou falando sobre a importância da humildade? Da humildade de, assim, olha, eu percebo que eu tenho uma leitura, e eu admito que eu tenho essa leitura. Nisso que eu admito que eu tenho essa leitura, eu posso questionar inclusive a minha leitura. Mas a partir do momento que eu entendo que a minha leitura é praticamente o que Deus está mostrando, aí eu tenho medo de questionar, porque eu entendo que eu estou questionando o próprio Deus. Eu não sei se está dando para perceber a questão. Porque vamos pensar o seguinte: o texto sagrado não chega a dizer se Jesus ele era uma pessoa fechada, né? Ou seja, ele ficava de cara feia, ou se ele, vai ter alguém que vai pegar Isaías para dizer que ele não tinha formosura e tudo tal, mas assim, homem de dores, alguma coisa do tipo. Só que não casa direito algumas questões que alguém quer pegar para usar, para dizer que Jesus não era uma pessoa feliz, digamos assim, pelo fato de ele mesmo ser criticado pelos religiosos como comilão e bebedor de vinho. Você consegue imaginar Jesus indo para as festas de cara amarrada? Tá entendendo? Eu não consigo imaginar isso, porque não combina alguém de cara amarrada ficar indo para a festa. E não só casamento, Jesus ia para a casa dos outros. Mateus, quando se converte, chama Jesus para uma festa. Aí tá todo mundo lá se divertindo, batendo papo. Eu fico imaginando Jesus com aquela cara de final de festa, olhando para o pessoal. Se ele tivesse essa postura, ele não seria criticado pelos religiosos. Mas o texto não entra nesses pormenores, até porque não importa para o autor, né, uma situação dessa, pelo menos é o que parece, e até mesmo uma coisa que vai além da nossa capacidade, pelo menos na capacidade técnica, de verificar qual seria a mentalidade do cristão em relação a isso, para ter o cuidado de, olha, eu estou escrevendo sobre o Filho de Deus, pode ter sido isso. Agora, se hoje, com a mentalidade que a gente tem, que a gente pode tirar as cascas da tinta que pintou a porta para raspar e chegar até a madeira, então a gente, por exemplo, vai observar que assim, Jesus, ele pode tanto ter sido aquele camarada que hoje estaria com jeans e tênis, com uma criança sentado no colo, né, de repente trocando uma ideia, falando sobre alguma coisa, batendo um papo sobre o desenho animado que ela assistiu ontem. Eu entendo que Jesus poderia ser esse, como Jesus poderia ser aquele camarada sério, engravatado, né, dizendo para alguém assim, olha, alguém segura essa criança aí porque ela está atrapalhando o culto. Só que quando você olha o texto, você percebe que é mais fácil os fariseus e os discípulos, ou seja, os apóstolos, serem assim, do que
né, o próprio Jesus. Tanto que Jesus é criticado. Jesus é criticado. O cristianismo é criticado até hoje, porque domingo passado o pastor falou que quando ele liderou um ministério lá na Vila do João, as pessoas não aceitavam, 20 anos atrás, mulheres de calça comprida. Em uma ocasião aqui na escola, eu ouvi no pastor: se a gente não acompanhar a evolução, as igrejas vão se fechar, porque achando que qualquer coisinha, um batonzinho, uma calça comprida, decente, né? Tudo é pecado, tudo é o diabo. Quando na verdade a Bíblia foi escrita por pessoas daquela época, enxergava naquela época. E não tinha como enxergar de outra forma. Hoje nós enxergamos de uma outra forma, assim. Quer ver, essa bateria de hoje aqui, na década de 60... Há um tempo atrás... Era ruim, não tinha, nem existia. Entende? Ou seja, a gente precisa perceber que assim como nós percebemos, a gente precisa perceber que assim como nós percebemos foi boa, né? Mas assim como a gente consegue detectar uma mudança entre a década de 60 é ele, né? Porque eu nasci em 74, né? Se ele consegue perceber uma mudança da década de 60 para cá, se eu consigo perceber uma mudança da década de 80 para cá, se a igreja, se a leitura sobre as coisas de Deus mudam no espaço de 30 e 40 anos, como é que não muda no espaço de 2000 anos? É só a gente olhar para isso que a gente percebe. Mas o problema é que a gente às vezes tem aquela ideia de que elementos culturais são metafísicos, que elementos culturais eles são meio que eternos. Sempre foi assim. Só que não foi sempre assim. É como a questão do piano na Igreja Batista. Quem disse que tinha piano na época de Jesus? Então é importante a gente ter essa compreensão de que a cultura está sempre aí. O problema é que tem gente dizendo que algumas coisas da cultura é cultura e algumas coisas são cultura e algumas outras coisas são Deus. Só que é bom a gente ter a ideia de que valores e princípios podem passar os séculos. Agora, a cultura, ela bate na barreira do tempo. Algumas coisas vai dar para perdurar, outras não vai dar. E aí, por exemplo, ele bate na tecla, né, por exemplo, algumas percepções, inclusive sociais, considerando a distância existente entre os postulados da teologia sistemática manualista e as questões vivenciadas pelo povo de Deus em sua caminhada de fé. Aquela questão de ficarmos às vezes numa reflexão teológica que aparentemente ela é bonita, ela é erudita, mas que ela diz pouco para o cristão desse tempo, devido ao fato de não ter uma linguagem que aproxime o indivíduo desse tempo das verdades eternas. Por quê? Porque a verdade eterna, ela está numa linguagem, numa compreensão, ela está envolvida, mergulhada numa cultura de 1700 e alguma coisa. Então é algo para a gente refletir, né? E aí a ideia é o quê? É preciso minimizar a distância entre a teologia e os cristãos, como, por exemplo, como se deu a formação do discurso de tendência universalizante utilizado pela teologia sistemática na abordagem dos temas de fé cristã, né? Como é que aconteceu isso, né? E aí é importante observar que a formação do discurso teológico dogmático se deve, né, de certa forma, à filosofia grega, os elementos fundamentais de sua elaboração metodológica. Ou seja, existe um modo de pensar, né, um jeito de pensar a realidade, e esse jeito de pensar a realidade,
é onde a construção teológica de uma época repousou. Você não tem como produzir teologia senão com a mente que você tem. E a mente que você tem, ela é influenciada pela mentalidade da sua época. E isso, por exemplo, tem que ficar bastante claro. Por quê? Porque eu não tenho como pensar com a mentalidade da Idade Média. Eu não tenho como pensar com a mentalidade do primeiro século. E eu preciso discernir Deus se revelando através do homem do primeiro século. Eu preciso discernir o homem da Idade Média, né, ou da Idade Moderna, compreendendo essa revelação e distinguir essa revelação da mentalidade de então, para a partir da mentalidade que eu tenho e da minha geração, me debruçar diante dessa revelação lá atrás. Porque senão eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar enxergando a revelação que foi feita lá com a lente do homem de lá. E com a lente do homem de lá, eu não tenho como enxergar como o homem daqui. Estou confundindo? Não. Entende? E aí, por exemplo... Oi? Então tá. Aí o que acontece? De acordo com a palavra, né, do professor Alessandro Rocha, né, peço até que vocês orem pela família dele, ele faleceu esse sábado, e aí, de acordo com o que está sendo apresentado aqui, a filosofia grega, contrapondo-se à mentalidade escorada em mitos, lembra do que a gente falou ontem sobre Werner Schmidt, né, sobre mito enquanto narrativas da divindade, enquanto saga narrativa da humanidade. Não sei se vocês lembram que a gente conversou sobre isso ontem, né? E aí, enquanto a mentalidade das escrituras estava mais relacionadas a quê? Aquele jeito poético de como as coisas aconteciam a partir dos fenômenos, a linguagem teológica, com, é claro, a influência da filosofia grega, com a influência da filosofia grega, já tem uma preocupação de ser mais racional na hora do seu discurso. Então, por quê? Porque na época do primeiro século há essa preocupação, tanto que em filosofia a gente vai discutir o modo de descrever a realidade pelo mito e o modo de descrever a realidade pela razão. E aí vamos pensar na questão do mito. Os gregos tinham Gaia, né? A questão da deusa terra. Aí tinha Poseidon, a questão do deus do mar. Então eles explicavam a realidade a partir do panteão grego. E aí o que acontece? Quando eles pegam o caminho da filosofia, essa perturbação no mar tem algum outro tipo de explicação racional. Então, tanto usando a mitologia quanto usando a razão, o mar está perturbado, velho, não vai lá, entendeu? Não vai lá hoje. Mas o que acontece? Está havendo uma transição de percepção da realidade na humanidade, no aspecto dos gregos, né? No aspecto dos gregos. E aí, o que acontece? Isso vai acontecendo na Grécia, mas vai acontecendo também em outras regiões, e o cristianismo, como ele vai tendo contato com a filosofia grega, também vai tendo um modo racional para descrever a realidade. Tanto que, por exemplo, você não vê o Novo Testamento se preocupando em explicar a Trindade. A preocupação de explicar a Trindade vem com a teologia. Entende? Por quê? Porque, peraí, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três? Então aí já começa a vir a crise. Mas o Novo Testamento não tem essa crise. O verbo era Deus, estava com Deus, pronto, acabou e está tranquilo. E só tem um Deus. Ora, o Espírito é o Senhor. Mas o Senhor não é o Jeová do Antigo Testamento? O Senhor não é Deus? O Espírito é Deus? Está dando para entender? Mas o Espírito não é aquele que prescuta, ai Jesus, as coisas de Deus, é isso mesmo, Janil? Né? As coisas de Deus.
né? Assim como o espírito do homem vai perscrutar o que está no homem. Então, a gente, por exemplo, observa que a teologia, ela tenta fazer caber na razão as questões de fé que os escritores sagrados não têm a mesma preocupação. Peço perdão se para vocês parece que eles têm, mas eu vejo que se tivesse, os escritores eles iam desenvolver com mais tempo e mais energia algumas explicações, né? Por exemplo, a questão da escatologia, né? A doutrina das últimas coisas. Olha, vai ser assim, depois vai ser assim, depois vai ser assado. Quem tem essa preocupação é o teólogo sistemático, né? Então, quem tem a preocupação de dizer sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo ser um Deus apenas, é o teólogo sistemático. A Bíblia diz e pronto. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E a Bíblia diz que aquele que chegou a Jesus nunca mais vai sair. Aí a teologia vai discutir calvinismo e arminianismo, se o crente perde ou não perde salvação. Mas a Bíblia não se preocupa com a discussão. A Bíblia diz as duas coisas. A Bíblia diz, né, que Deus escolheu a gente antes da fundação do mundo, né? A Bíblia já diz isso. E a Bíblia diz que é para a gente tomar uma decisão por Jesus, né? E aí você olha, e a mesma Bíblia que diz que Deus escolheu as coisas, diz lá que Deus responsabiliza cada um pelas decisões que tomaram de rejeitar a Deus. Então você vê que a Bíblia não se preocupa. Agora, o teólogo sistemático se preocupa por quê? Porque não cabe na razão, fica esquisito. Então ele precisa botar as coisas em ordem. Então você percebe que a gente tem de certa forma uma dívida aqui com o pensamento filosófico grego. É isso que, de certa forma, pelo pouco, né, que dá para eu entender da mente do autor aqui da obra, em relação à questão, né, da teologia sistemática, que ela corresponde bem a um modo de pensar que havia um determinado tempo. Entretanto, hoje existe uma multiplicidade maior de possibilidades de pensamento, né? E aí, Irene, o que você ia falar? Não, eu estava comentando com ele que o senhor falou aí sobre lendas e mito, é a mesma coisa que a gente está estudando na outra aula. A bibliologia? Ah, legal. E aí, nesse caso, né, por exemplo, em relação à questão de, lembra de quando eu falei sobre algo unívoco, né? O unívoco só poderia ser afirmado com base em uma fonte fidedigna que transcendesse as realidades culturais, né, que são equívocas. Então, por exemplo, para que a gente dissesse isso aqui é isso aqui em todas as eras, em todos os lugares, para a gente dizer isso, a gente teria que ter uma fonte que estivesse além das eras e dos lugares para dizer. Aí, é claro, nós vamos dizer, tem a Bíblia, sim, mas não vamos